Bom dia a todos. Meu nome é Cleideni. Para quem não me conhece, para quem não esteve, né, no encontro inaugural, né? Eu sou a professora de vocês da disciplina Sujeito, Saberes e Conhecimentos, tá? O objetivo, gente, dessa gravação de hoje é realmente falar um pouco sobre a unidade 1, né? Sobre a unidade 2, direcioná-los, né, para os estudos, para a atividade presencial avaliativa, né, que será no próximo sábado, tá bom? Então eu estou gravando essa aula exatamente para a gente conversar um pouco. Eu nem vou dizer que é uma aula, eu vou dizer que é uma conversa, né? Porque eu vou gravar, você vai ouvir e você vai mandar suas dúvidas ou as suas questões via fórum, tá bom? Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre a unidade 1 do livro texto, Sujeito, Aprendiz e Cidadão. Nós temos aqui, né, uma charge que fala sobre a escola tradicional, que nos remete a lembrar da escola tradicional, né? Então, veja bem, nós temos aqui na primeira figura uma professora com uma cabeça de livros, né? E ela está falando, né? E o aluno, coitado, ele está aqui ouvindo e com uma interrogação enorme, né? Tipo assim, gente, o que essa mulher tá falando, né? Ou, tô entendendo nada, ou, o que é isso? Para que isso vai servir para mim, né? E na outra, nós temos aqui uma figura que interpreta o professor, né? Depositando literalmente, né, no ouvido da criança um monte de informações que ele vai posteriormente fazer o quê? Jogar tudo fora, né? Olha que lindo, gente. Essa é a minha interpretação, né? Depois vocês coloquem a interpretação de vocês lá no fórum, tá bom? Que eu acho importante eu saber o que vocês interpretaram com essa figura, tá bom? E aí nós temos aqui algumas perguntas que a autora nos faz, né? A autora do livro texto, a Lili, né? A forma de liderar, de ensinar e de aprender apresentada na charge condiz com a nossa realidade atual? O que vocês acham? Né? Particularmente eu vejo muita coisa, muito mesmo dessa forma de liderar e dessa forma de ensinar e dessa forma de aprender hoje. Mas para mim o que interessa é o que vocês veem, né? Qual é a realidade atual de vocês, tá? Tanto na escola, quanto nas organizações, quanto nas empresas, né? A forma de liderar, de ensinar e de aprender apresentada na charge condiz com a nossa realidade atual? De que forma devemos entender o indivíduo? Ou eu não preciso entender o indivíduo? Como precisamos receber e trabalhar com esses sujeitos ou com todos os sujeitos, né? E nas empresas, como deve ser a postura da gestão com seu grupo de trabalho? Então fica aí as perguntas apenas para reflexão, tá bom? A escola tradicional se apoiava no poder para o desenvolvimento das ações, forçando ou coagindo os alunos a fazerem suas vontades. E quem aqui não participou ou participa até hoje desse tipo de educação, né? E estamos levando a educação aqui não só para dentro das salas de aulas, né? Todos os lugares. Pode considerar como
um local de aprendizado. Lembrando, né, gente, que o que é forçado não é aprendido. A intenção dessa disciplina, gente, é quebrar esse paradigma, é mudar essa visão, né? A educação está em todos os lugares. Todos os lugares. Brandão afirma que a educação está em todos os espaços e no ensino de todos os saberes. Segundo Morin, o sujeito se educa e é educado desde que nasce. Assim, é papel da educação trabalhar com os sujeitos o desenvolvimento da ética e dos valores para que haja solidariedade e que estejam aptos a contribuir para o desenvolvimento humano sustentável. E era um assunto que nós não trabalhávamos, né, gente? Nós da docência, nós especialistas, né? A gente tinha um discurso que educação vem do berço. Vem mesmo, né, gente? A criança, quando ela é educada desde a sua infância. Contudo, a educação é muito mais do que isso. A educação é um aprendizado diário e é necessário que eu trabalhe com vocês e que vocês trabalhem comigo 24 horas por dia a ética e os valores. Eu tenho que me atentar para o assunto solidariedade, né? O que está havendo hoje com o nosso Brasil? Vamos colocar assim. Ou o que está havendo com o mundo, né? Agora, eu não quero pensar no Brasil, eu não quero pensar no mundo, porque basta a minha comunidade. O que está havendo com a minha comunidade? Né? Será que não estamos aí com uma explosão de falta de ética e falta de valores? Né? Será que não estamos aí com a exclusão da solidariedade? Estamos excluindo a solidariedade, o problema é dele, o problema é seu, né? Só que para que a humanidade sobreviva ou viva intensamente, há de haver ética, valores, solidariedade, amor, pensar no outro enquanto sujeito, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Eu quero que vocês depois dêem uma olhada na experiência de Oliveira, que é um jornalista. Ele postou ele fez, né, uma reportagem que saiu no estado de Minas e tá lá no livro texto na página 14. Então eu quero que vocês deem uma olhada para a gente refletir sobre isso mais, tá? E a partir das abordagens de Brandão e Morin, podemos concluir que o pedagogo ele pode atuar em qualquer espaço que tiver como finalidade primeira a educação e os cuidados dos que dela participam, tá? Veja bem, o pedagogo pode atuar na docência, né, como professor, como coordenador pedagógico, gestor de escolas de educação infantil e ensino fundamental dos anos iniciais, nos cursos de jovens e adultos, bem como em assessorias de serviço de difusão cultural de massa, ou seja, jornais, revistas, televisão, editoras, rádio, agências de publicidade, né? No encontro inaugural, eu chamei a atenção da sala, né? E vou chamar novamente. Algumas pessoas, e principalmente alguns alunos, quando a gente fala em pedagogo, eles pensam docência do ensino fundamental. E vamos parar com isso, né, gente? Vamos ampliar a nossa visão. Pedagogo é muito mais do que isso. Pedagogo é um especialista em educação, tá? Então vamos abrir o nosso campo e principalmente a nossa mente. Há demanda para trabalho deste profissional em todos os outros espaços, tá?
Vamos falar aqui na seleção e treinamento de pessoas, em asilos, em hospitais, em presídios, tanto no acompanhamento pedagógico dos educandos, quanto na organização de trabalhos pedagógicos. Então, quando se falar em pedagogo, eu quero que vocês pensem especialista em educação, ok? Pode atuar como professor de ensino fundamental? Pode, deve, mas não é só isso. É muito mais que isso, tá? Estudos atuais de Arroyo e de Bertolli, dentre outros, nos apresentam que qualquer proposta deve partir para a formação plena do sujeito. Qualquer proposta pedagógica ou do pedagogo deve partir para a formação plena do sujeito. Estando o pedagogo em asilos, em hospitais, em presídios, em jornais, em revistas, em televisão, trabalhando com a educação de jovens e adultos, do ensino fundamental 1, do 2, não importa. Qualquer proposta deve partir para a formação plena do sujeito. Para isso, devemos nos perguntar. Pergunte-se agora, nesse momento, com qual sujeito iremos trabalhar? Os sujeitos que iremos trabalhar estão arraigados em uma cultura. É necessário, gente, eu saber que cultura que é essa. Eu não posso simplesmente fazer um plano de aula ou, se não for aula, uma proposta de formação, sem primeiro eu saber qual a cultura que aquela pessoa, que aquele cidadão, que aquele sujeito está enraizado. Quais os tipos de infância, brincadeiras e experiências de vida que esse sujeito traz? Pode ser que eles tiveram uma infância maravilhosa, com muitas brincadeiras, muitos brinquedos, muitas formas de brincar, muitas experiências de vidas. Agora, pode ser também que a infância que ele teve foi descascando, como é que chama aquele negócio? Mandioca, ajudando os pais a sustentar a casa, fazendo de broto de abacate carrinho. Essa abordagem nos remete a extrapolar os muros da escola e pensar também nas propostas de cunho religioso, social e cultural. Isso é importante a gente discutir, né, gente? Ou isso é importante a gente refletir, né? Então, nós vamos falar agora sobre o cuidar, né? Ferreira define a palavra cuidar como aplicar atenção, pensamento, imaginação e tratar. E a palavra cuidado como atenção, desvelo, zelo, encargo e responsabilidade. Então, quando eu falo que eu vou cuidar de alguém, quer dizer que eu vou ter atenção para com alguém. Eu vou pensar em alguém. Eu vou imaginar situações com alguém. E eu vou tratar alguém. E quando eu falo que eu estou tendo cuidado, eu estou dizendo que eu estou dando atenção, desvelo, zelo. Fala também que eu tenho um encargo para com essa pessoa e responsabilidade. Olha que lindo, gente. Você sabia disso? E Ferreira fala sobre educar, que educar significa promover a educação, transmitir conhecimentos e instruir. Olha que lindo, gente.
é a importância dos projetos institucionais para a formação do sujeito, aprendiz e cidadão? Já começamos a mencionar sobre o assunto agora, né? Quando falamos sobre o sujeito individual, né? Projeto institucional. O que é isso, gente? É um empreendimento de duração finita, ou seja, tem fim, com objetivos definidos em função de oportunidade, necessidade, desafios ou interesse de um sistema educacional. Tem a finalidade de planejar, coordenar e executar ações voltadas para a melhoria de processos educativos e de formação humana em seus diferentes níveis e contexto. Então, quando eu for preparar algum projeto, é importante eu saber, já que ele é um projeto que tem finalidade, né, de promover a educação ou a formação humana em seus diferentes níveis e contextos, eu tenho que saber onde que para quem está direcionado esse projeto. Qual é o meu sujeito? Eu estou falando para qual cultura? Eu tenho que saber. No caso da escola, sua função social é ensinar. Portanto, devemos construir um projeto que esteja em conformidade com a realidade social do sujeito, mas que tenha um currículo estruturado, flexível e aberto, capaz de oferecer as competências necessárias para que esse sujeito possa atuar como sujeito de sua própria história. Eu não posso fazer um projeto que leve o sujeito a viver a minha história. Eu tenho que fazer um projeto que esteja em conformidade com a realidade social do meu sujeito, daquele que está recebendo. Senão, gente, o meu aluno ou quem está recebendo o projeto vai virar o ouvido e vai derramar tudo que eu falei, igual aquela charge. Delors et al., ou seja, Delors e outros, né, apresentam os 4 pilares da educação necessários para o ser humano realizar-se como pessoa, como trabalhador e como cidadão. Vamos ver quais são esses 4 pilares. Então, o que nós temos que ter, né, segundo Delors, para que trabalhemos, né, com o outro, a fim de que ele se torne um ser humano melhor, se realize, né, se realize como pessoa, como cidadão e como trabalhador. Competência pessoal, ou seja, relacionar-se com a capacidade da pessoa conhecer a si mesma, compreender-se, aceitar-se e saber usar suas habilidades para crescer, realizar-se, buscar o seu bem-estar e sua felicidade. Trata-se de aprender a ser. Competência pessoal, nós vamos aprender a ser.
E, em contrapartida, vamos auxiliar ao outro a aprender a ser, tá? Competência social está ligada à capacidade de a pessoa relacionar-se de forma harmoniosa e produtiva com as pessoas, com as outras pessoas na família, na escola, na comunidade, no trabalho e em outros lugares e situações. Competência social nada mais é do que aprender a conviver. E hoje está tão difícil isso, né? A gente fala, detesta pessoa, detesta aquela fulana de tal, não suporto, meu santo não bateu. Gente, se fosse santo, bateria, né? Já viu santo não bater? Meu anjo da guarda não bateu com o de fulano. Se é anjo, bate com todo mundo, né? Vamos falar a verdade? Nós é que estamos intolerantes, muito intolerantes. Então a gente tem que trabalhar mais as competências sociais, né? E aprender a conviver. Conviver nada mais é do que viver com. Vamos aprender a viver com as pessoas. Vamos ser menos intolerantes ou vamos ser mais tolerantes, né? Competência produtiva diz respeito à aquisição das habilidades básicas, específicas e de gestão necessárias para se produzir os bens e serviços capazes de assegurar ao seu detentor um lugar no mundo do trabalho. Resumindo, trata-se de aprender a fazer. Competência produtiva, eu vou aprender a fazer. Eu vou aprender a ser uma boa cozinheira, a ser uma boa professora, a ser uma boa faxineira, a ser uma boa engenheira. Eu vou aprender a fazer. Eu vou adquirir habilidades básicas, específicas e de gestão necessárias, o que for necessário para produzir o quê? Os bens, os serviços, o que eu for fazer, tá bom? E competência cognitiva é vital para a pessoa assegurar sua empregabilidade. Relaciona-se à capacidade da pessoa adquirir os conhecimentos necessários ao seu crescimento pessoal, social e profissional. E lembrando que cada um é no seu tempo, né, gente? E cada um com as suas competências cognitivas. Alguns são excelentes em matemáticas, outros são excelentes em português, outros são excelentes em história, geografia, mas todos são excelentes em alguma coisa. Alguns são excelentes em música, outros em técnicas de futebol. Trata-se de aprender a conhecer. E aí, algumas pessoas falam assim, gente, mas é difícil demais aprender essas competências todas. É possível ter todas essas competências? Claro que é, gente. Mas é uma de cada vez. É uma de cada vez. Eu vou trabalhar uma de cada vez. Eu falo assim, ó, vamos trabalhar primeiro aquilo que nós somos bons. Porque o que eu sou boa, eu consigo desenvolver mais rápido. Aí depois eu vou começar a trabalhar aquilo que eu não sou tão boa. Mas eu já sou muito boa em alguma coisa. Então é uma coisa de cada vez, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade 2. Por que um pouquinho? Porque a unidade 2, nós vamos focar mais em leis, em documentos oficiais, em abertura de novas perspectivas na formação do sujeito. Então é lei, né? Lei a gente tem que ler, não tem jeito, né? Mas eu vim chamar a atenção aqui de alguns artigos, tá? Direito à educação e do dever de educar na Lei de Diretrizes e Bases 939496.
é LDB 9394 de 1996. No que diz respeito à educação infantil, a lei assegura que toda criança tem direito à educação de 0 a 6 anos. Nesse sentido, a educação infantil passa a ser a primeira etapa da educação básica. Direito este já assegurado na Constituição de 88 e reafirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente de 90, né, no ECA, tá? Aqui, gente, eu não quero gerar polêmica, eu não quero ser polêmica, eu não quero nada disso. Eu quero apenas levar a uma discussão de mesa redonda, tá? Vamos fingir que nós estamos aqui, fingir não, vamos simular que nós estamos aqui numa mesa redonda. E eu vou colocar uma pergunta para reflexão. Lei linda, né? Assegura que toda criança de 0 a 6 anos tem direito à educação. Isso está assegurado na LDB 9394, isso está assegurado na Constituição, isso está assegurado no ECA. Agora eu te pergunto, isso é feito, realizado? Na comunidade que você mora, comunidade que eu digo é o bairro mesmo, na região que você mora, tem creche, tem escola infantil para todas as crianças de 0 a 6 anos? Vamos só refletir. Ah, não tem. Não quer ser polêmica, mas está sendo. Não tô, não. Eu estou levando essa reflexão para nós começarmos a discutir o que podemos fazer para interferir na política a fim de que essa lei garantida em 3 locais seja cumprida. Eu não sei, mas é para reflexão, né? Na LDB, o artigo 1º, gente, na LDB 9394, o artigo 1º diz o seguinte: a educação abrange os processos formativos, ou seja, de formação, que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Todos os processos formativos, né, gente? Todos. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. No Brasil, os pais não podem optar por não levar as crianças para as escolas. Em alguns países fora do Brasil, os pais podem optar por ensinar a criança em casa, tá? No Brasil não pode. Então vamos lá. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, ou seja, deve direcionar-se para a prática social e do trabalho, tá? Está assegurado esse direito à educação e dever de educar, né? Está assegurado esse direito na seção 2, capítulo 2, artigo 29 e 30 da referida lei. Vamos lá? Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Olha que lindo, gente. Então, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral das crianças até os 6 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. E o artigo 30 diz o seguinte: a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade. Bom, o que tínhamos para hoje é isso, né? Eu vou pedir para vocês estudarem bastante. A atividade 1 estará embasada nas unidades 1 e 2 do livro texto. E qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer comentário, ou qualquer postagem para reflexão, vou pedir para vocês colocarem lá no fórum, tá bom? Um abraço a todos.